E aí, pessoal, como é que vocês estão? Parece que a Voxel não aprendeu nada, né? Eles acabaram criando um novo vídeo resposta e nesse vídeo a gente vai ver que parece que eles se doeram muito com alguns vídeos que foram feitos, inclusive o vídeo do David Jones que acabou alcançando muita gente e tendo muita repercussão. Então, nesse vídeo aqui, eles tentam responder esse vídeo, mas a gente vai ver que essa resposta é muito decepcionante, né? O que era para ser ali um pedido de desculpa, parece que é um pedido de mais ofensas. Então vamos lá para o vídeo para a gente entender um pouco o que que foi essa resposta, né. Vamos lá, deixa eu dar o play. Inclusive aqui, ó, dá para ver no cantinho que eles estão despencando, né, nos seguidores, já perderam bastante inscritos aqui. Eu lembro que até pouco tempo estava 748 e agora está 747. Eu sei que eles já tinham perdido uns 3.000, então eu acho que eles perderam uns 4.000, e eles não ganham tantos seguidores assim, né, eles demoram para crescer, então eu imagino que isso aqui seja uma perca bem significativa para eles, mas enfim, não é esse o objetivo do vídeo, deixa eu dar o play para a gente poder analisar. Não, esse vídeo não terá 40 minutos e nem ao menos será um pedido de desculpas. O Voxel soltou um vídeo onde a gente critica uma parcela bem barulhenta de jogadores que tem mais interesse em destilar comentários de ódio em cima de alguns jogos do que reclamar sobre problemas reais que afetam a nós, jogadores. E como tudo que rola na internet, algumas coisas, para surpresa de ninguém, foram muito distorcidas. A primeira coisa que a gente pode ver aqui, a primeira coisa é que não tem interesse de ser um pedido de desculpa, né, eles deixam isso bem claro, que eles não se arrependem de nada que foi dito. E que ele tá basicamente jogando a culpa em que foi distorcida as palavras dele, enfim, a gente vai ver se realmente é isso que aconteceu. E outra coisa que chama bastante atenção é a postura dele, né. Eu não entendo muito sobre postura e tal, mas dá pra ver que ele mudou completamente aqui, né, a forma dele se comunicar, como ele se expressa. Agora antes, no vídeo anterior, ele estava super nervoso, fazendo um monte de careta, se retorcendo todo, como a gente viu, né, dando um chilique naquele vídeo. E agora ele parece uma pessoa bem mais centrada, né, como se tivesse recuado. Eu acredito que toda a repercussão que teve o vídeo deles, a resposta do David Jones e de outros influenciadores aí, acabou fazendo eles sentirem um pouco o baque do que eles fizeram. Então eu imagino que apesar deles dizerem que esse não é um vídeo de resposta, é com certeza ali uma forma deles tentarem se explicar, porque pegou muito mal o vídeo deles. Caso não tenha ficado claro o suficiente, a gente explica. Existe uma enorme diferença entre dar um retorno construtivo sobre um jogo, trailer ou qualquer outra coisa e fazer comentários racistas, homofóbicos, incitando ao ódio, com ameaças ou até comentários que podem ser considerados criminosos. O Voxel e qualquer outro canal que se preze será, sim, realmente contra esse tipo de comentário. E, pessoal, só antes dele continuar aqui, é o que a gente comentou também no vídeo anterior, que realmente comentários que são puramente racistas ou de puro ódio, eles têm que ser combatido. Mas não foi bem isso que aconteceu no vídeo deles, né, eles não estavam combatendo apenas esse tipo de comentário, eles estavam combatendo tudo que era comentário que não fosse a favor do que eles acreditavam, como, por exemplo, reclamar de um jogo sem ter jogado. Então, ele deixou bem claro no vídeo anterior que se você não jogou, você não pode reclamar. E é isso que a gente estava realmente questionando ao reagir ao vídeo dele, é por que isso, né, cara? Por que vocês estão aqui dando chilique na internet, no YouTube, da possibilidade do jogador poder ou não reagir a um jogo antes mesmo dele jogar. E aqui ele já começa com uma outra narrativa, né, falando que não, é só comentário de ódio, é só comentário racista, não é que a gente está impedindo vocês de comentarem. Vê que ele já trocou totalmente aqui a postura dele, enfim, os argumentos estão mudando. E essa é exatamente a mensagem do vídeo original e a gente ainda reforça. O mundo dos games, nesse ponto, sim, está extremamente chato. Nem toda opinião precisa ser necessariamente construtiva, porém, nem toda opinião precisa chegar ao limite de um crime ou assédio. A gente sabe É,
Cara, isso daí é o óbvio. Eu não conheço ninguém, nem youtuber, nem alguém muito grande, né, na internet que defenda esse tipo de coisa. Então, isso só tá batendo no óbvio ali, no que é bem óbvio. Mas como eu mencionei, não é esse, né, o problema do vídeo anterior. Sabe que alguns youtubers têm medo de se posicionar contra esse público que eles mesmos criaram e não vão descer do muro tão cedo, já que até colegas próximos com opinião diferente têm medo de se dispor nesse meio. É preciso coragem para isso e é compreensível o medo. E a É, tem medo por quê? Tem medo por quê? Porque vai dividir o público deles, né. E tem muita gente que cria, conteúdo sem pensar nisso de fato, né. Tem gente que está muito mais preocupada em trazer informações, notícias de uma forma geral, do que ficar criticando esse tipo de coisa. Pô, tem gente que não se importa também com os comentários. Não se importa quando posta uma review e 90% dos comentários são criticando o jogo. Porque estão criticando o jogo, né, não estão necessariamente criticando o vídeo ou o canal, e eles não se importam com isso. Se eu imagino que, né, a grande maioria das pessoas não devem se importar, porque se os comentários são negativos porque o jogo aparenta ser ruim. Então, não tem, né, muita gente fica em cima do muro, porque vê as coisas dessa forma, não está interessado de ficar adicionando política no canal, de ficar debatendo sobre essa decisão ou aquela ou a outra. Eh, Agora tem canais que é diferente, tem canais que eles assumem essa posição de combater aquilo que eles acham errado, ou aquilo que eles acham que precisa. Por exemplo, um canal, da Liga Nerdola, por exemplo, que está bem grande aí, né, bem bastante em alta no YouTube. Eles claramente assumiram a posição de combater insistentemente a cultura woke, né, e eles fazem isso em basicamente todos os vídeos deles. Igual o Peter comentou recentemente, que do Ei Nerd, né, que boa parte dos vídeos da Liga Nerdola nem sempre é sobre cultura pop, né, muitas vezes é sobre política ou algum tipo de combate específico, alguma ação específica. E cara, isso faz parte, é o que eles escolheram fazer. O tipo de conteúdo que eles criam. E para mim tá tudo bem, né. Eles estão combatendo algo que eles acreditam que tá certo. Muitas vezes eu me identifico com o conteúdo deles, mas eu não combato da mesma forma, nem preciso, nem me sinto à vontade para fazer isso. E eu acho que todos os canais, eles têm essa liberdade de decidirem como que eles vão agir na internet. Então, eu acho que assim, o que eles estão fazendo, como eu comentei no vídeo anterior também, é um, sei lá, um pensamento de ditador, sabe. De: "Olha, se não for exatamente igual a nós, vocês todos estão errados. Se você está em cima do muro, você está errado. Se você foi para a extrema direita, você está errado. Se você foi, isso, você está errado. Tem que ser exatamente igual a nós", sabe. Eles têm ali a política, as ideias deles, mas não é todo mundo assim, cara, não é todo mundo igual. Não tem que ficar brigando, discutindo e fazendo principalmente esse tipo de vídeo, passando vergonha, porque é isso que eles estão fazendo, né, passando vergonha na internet, defendendo uma coisa desnecessária, mas para defender isso, eles estão atacando todo mundo. Como eu disse, esse é o problema do vídeo anterior, ficar atacando todo mundo o tempo todo. Eles xingaram os seguidores deles de tudo que é jeito, né. Quem assistiu aí vai lembrar de tudo que eles falaram em relação às pessoas que assistem os vídeos deles. Então, essa é a indignação, ao meu ver pelo menos, né. gente também tenta entender que distorcer um ponto de vista para conseguir atenção faz parte do jogo da internet. Afinal, essas pessoas viraram reféns dessa parcela preconceituosa e barulhenta. Porém, se ser contra o racismo, homofobia e derivados é errado para vocês, então nós realmente estaremos errados. Esse público odioso, o Voxel não quer. E obrigado para quem se doeu e saiu do canal, mas nosso sincero e mais perfeito obrigado para você que entendeu a mensagem e chegou agora. A maioria dos comentários do vídeo original são tão ofensivos e repetitivos. Deixa eu dar dar uma olhada aqui nos comentários para ver o quanto eles são ofensivos, né. É woke porque tem mulher ou porque tem lacração? Cara, isso é super ofensivo para eles, tá. Falar que é woke porque tem mulher é uma ofensa gigantesca. Capitão América negro ainda coloca sem poder. Aparentemente um comentário racista, né, porque Capitão América negro, nossa, como se não pudesse. Eh, mas vamos lá, vamos ver. Cultura woke fechou mais um estúdio. Cara, só li verdade nesse comentário.
Ghost of Lacray. É o que parece, né, pelo menos até agora o jogo parece que vai por esse caminho. Ah, enfim, cara, Elo, nem vou baixar, hã, imagina, botou o pronome que tá escrito ali, pronomezinho tem que flopar. Cara, quanto comentário ofensivo, eu tô de boca aberta aqui de tanto comentário ofensivo que tem nos vídeos, né. Tirando aquele dali de reclamando do Capitão América Negro, que realmente eu acho desnecessário, né. Às vezes eu entendo que existe uma forçação, como é o caso do Yasuo no Assassin's Creed. Eu entendo que ali parece forçação e quem reclama eu não tiro a razão, mas enfim, isso daqui, cara, olha, sinceramente, Que seguem outra coisa da qual citei no vídeo original: efeito manada. Afinal, boa parte dessa galera veio pra cá motivada pelo ódio de outras pessoas e pelas palavras. Dá até pra saber exatamente de qual vídeo cada uma dessas pessoas vieram. Ah, mas você também pegou 3 comentários de gente que não gostou do jogo pra generalizar que a maioria não joga só porque tem lacração. É, generalizar. aqui ele pegou uma fala do David Jones, né. Que no vídeo anterior ele pega ali alguns exemplos e, cara, de fato é o que parece, né. Você vê até os exemplos anterior, ele pega uns exemplos ali que claramente não é a realidade do público como um todo. Então, com certeza ele tá exagerando. A diferença é que nesse vídeo ele tá um pouco mais calmo, né. Ele não tá falando todo desequilibrado como ele estava no outro vídeo. É péssimo. Então, a gente vai colocar na tela agora alguns comentários que nem são do Voxel, mas eu imagino que vocês saibam exatamente de quais canais eles vieram. E Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Eh, quem liga pra opinião de mulher? Depende do assunto, né, depende do assunto. Tem assunto que vai ser difícil ali conversar com uma mulher. Brincadeira, brincadeira. Eu ligo pra opinião de mulher, tá. Quando a mulher vai narrar, boto no mudo. Cara, e olha só, eu às vezes, assisto alguns campeonatos de esportes e, cara, quando tem mulher, eu não sei porquê, mas não consigo, eh, sentir a mesma coisa, sabe. Não consigo entrar tanto ali na narração. Eu não sei porquê. E não é que eu não gosto de mulher, tá. Eu gosto de mulher, mas a narração não é a mesma coisa. Eu não sei se eu tô acostumado também de outra forma, mas enfim. Botaram uma japonesa, mas é mulher. Eu já não jogo com protagonista mulher. Cara, que besteira, tá. Tem protagonista mulher que é incrível. Uma Lara Croft, por exemplo, cara, é uma das melhores protagonistas de games aí, né. Há muitos anos, gosto muito. Eh, Samo Negro, o pessoal aí reclamando, né. Bom, enfim, cara, eu acho que ele tá buscando pelo em ovo, né. É, não pelo em ovo, tem alguns canais que é fácil de achar esses comentários. Eu nem tô discordando, assim, sabe, de que as pessoas não falam, não reclamam, não, às vezes, exageram por alguma coisa em relação à mulher ou a negros, a xenofobia, enfim. Eu não é esse caso, eu entendo que existe. O meu problema aqui continua sendo a forma como eles tratam o público, né. E muitas das coisas que eles reclamam. Mas vamos lá. são do Voxel, mas eu imagino que vocês saibam exatamente de quais canais eles vieram. E sim, a gente entende o medo de se virar contra esse público, afinal, eles claramente entregam bastante engajamento, mas a que preço? E uma das narrativas distorcidas era de que estamos proibindo as pessoas de opinarem. Bom, o que não é verdade. Qualquer um pode opinar. Você que está assistindo pode opinar. Os comentários desse vídeo aqui são opiniões, inclusive no vídeo que foi cancelado por essa enorme parcela, nós não censuramos uma opinião sequer, mesmo quando elas foram profundamente ofensivas. Porém, Aí não censuraram, né. Todo mundo pode opinar, mas se você opinar, você tá errado. Quer dizer, se você opinar e não é o que eles querem, você tá errado e você não deveria de fazer isso. O vídeo deles foi uma sessão de ofensa para pessoas que opinam sem ter jogado o jogo. Então beleza, você pode opinar, né, lógico que você pode opinar.
E eles até falam aqui: "Ah, opina no nosso vídeo, a gente não vai deletar ninguém, enfim, nenhum comentário e tal". Mas, cara, isso não muda em nada. Não muda em nada a história do que foi falado, do que foi dito. Eu acho que continuam com o mesmo pensamento, e o pensamento é exatamente aquele que a gente viu, né, no vídeo anterior. Então, tá falando aqui à toa. Existe uma diferença gigante entre dar um feedback e xingar online. Quando você comenta lixo, boiola, jogo de viado, realiza ameaças de Ó, comentar lixo nos vídeos é uma das melhores coisas que tem. Então, é normal, cara, e eu acho engraçado quando alguém comenta lixo. É quase que, sei lá, uma reza de muita gente, já a primeira coisa que eles fazem é comentar lixo. E você, como pode, cara? Você se dói por isso, porque alguém comentou lixo por um jogo. Ah, estragou o lixo, cancelou estragou o lixo, estragou o jogo, cancelou o jogo porque alguém chamou o jogo de lixo. Cara, que absurdo. Tudo bem, agora que você vai comentar aí que fazer ameaças de morte e tal, ok, mas pô, lixo? Não dá, né, não dá. morte ou vai xingar desenvolvedores e criadores na DM, que feedback exatamente você está querendo passar? Caso não tenha ficado claro, É mais uma indireta contra o David Jones, né, que ele falou sobre isso, que os comentários são necessários, né, fazem parte ali do processo para os desenvolvedores, para as empresas, enfim, poderem passar pelo processo de melhoria. Então, quando você acaba tendo comentários sobre o seu jogo, permite você fazer ajustes e melhorias nele. E aqui ele, né, tá fazendo uma crítica a essa resposta do David Jones claramente, porque eu não lembro de outro influenciador ter falado disso de forma tão clara. você pode opinar. Viu o trailer? Opine sobre o trailer. Viu o review? Opine sobre o review. O que o Voxel acredita e sim, a gente vai continuar batendo nessa. Cara, de novo, né, de novo, olha como eles mudam a narrativa deles aqui, e basicamente ele tá se fazendo de vítima. Ele tá dizendo: "Olha, não foi nada do que a gente o que vocês estão pensando não é nada do que a gente falou no vídeo anterior. A gente, na verdade, falou que era pra vocês opinar, tá bom? Vocês podem opinar, mas o que a gente não quer é que vocês sejam contra o jogo quando opinam". Cara, é basicamente isso que ele tá falando, né. E a gente sabe que quando ele fez o vídeo passado, ele falou de uma forma totalmente diferente. Ele xingou a galera, né, chamou de idiota, chamou de burro, chamou de Nutella, falou que a gente quer tá mole. Enfim, cara, uma sessão bem completa de xingamentos, simplesmente porque a gente não concorda com o jogo antes de jogar. E agora ele tá falando que: "Olha, assistiu o review, opina, assistiu o vídeo, opina, jogou demo, opina", sei lá, entende? Ele tá tentando mudar a narrativa e sem pedir desculpa, cara. Ele tá tentando pedir desculpa sem pedir desculpa, mas ao mesmo tempo ofendendo e tornando tudo muito pior do que já estava. Se eles não tivessem feito esse vídeo e tivessem ficado calado, teria sido muito melhor do que esse vídeo aqui. Pelo amor, eles estão tentando justificar uma coisa que não dá pra justificar. E eles estão insistindo nessa narrativa aqui de que os comentários são ofensivos. Pelo amor de qualquer coisa, cara. Pelo amor de qualquer coisa. As pessoas podem reclamar, elas podem escrever que é lixo. Elas podem escrever que o jogo é uma bosta, que a gameplay é uma bosta, que se só tem CGI e não tem gameplay é uma bosta também. Eles podem reclamar disso, estão no direito deles, cara. Meu, não dá. Essa tecla é que ser racista, xenófobo, misógino e outros adjetivos que coloquem em xeque Olha aqui os comentários. Olha os comentários. God of War indiano. Não é justo esse comentário? Pô, o comentário é bom. Cara, você não gostou da mudança, da escolha que foi feito, né? Eu vi o Baltar falando, sobre isso, e ele disse que, cara, ele não assiste filme com pessoas feias. E eu imediatamente fiquei pensando, cara, eu também não assisto. Quer dizer, não é que eu não assisto, eu não costumo a ter vontade de assistir um filme com pessoas feias, eu gosto de assistir filme com pessoas bonitas. Não é a mesma coisa nos games? Eu pensei: "Pô, é verdade, eu gosto também de jogar com pessoas bonitas, ou pelo menos personagens que tenham alguma coisa que chama atenção",
né, sendo forma humana ou não, tem que chamar a atenção de alguma forma. Agora, se o personagem é feio de propósito, normalmente não atrai. Então, cara, por isso esses comentários. E sinceramente, eu não vejo esses comentários aqui tão ofensivos assim. Não a ponto de justificar uma reação como essa, que, na minha opinião, é absurda, tá? É uma vergonha o que ele tá fazendo, é uma vergonha. A integridade de uma pessoa com desculpa de liberdade de expressão, no voxel não vai colar. E essa parcela Claro que não vai colar, né? Porque o seu mundo, no seu mundo não existe liberdade de expressão. A única liberdade de expressão que existe no seu mundo é se a pessoa falar aquilo que vocês querem, se ela agir da forma que vocês querem, se ela fizer parte da cultura de vocês. Tem que aceitar tudo que a cartilha diz. Tem que fazer que nem robozinho, do jeito que vocês definiram que tem que ser. Se for assim, tá tudo bem, ótima pessoa. Agora, se ela pensa um pouco diferente, se ela reclama de algo que vocês estão defendendo, aí não tem liberdade de expressão. Liberdade de expressão não existe aí, né? Óbvio, isso a gente já percebeu. a gente não quer aqui. Afinal, você não precisa zerar todos os jogos para opinar sobre games. Aí, mais, mais uma cutucada no David Jones, né? Dá pra ver claramente nesse vídeo que é uma resposta ao vídeo dele, né? Dá pra ver claramente que o que motivou eles a tentarem se justificar, a tentarem, eh, sei lá, resolver a própria bomba que eles criaram, né? Desarmar ela, foi o David Jones. Mas olha, sinceramente, ficou muito pior. Era melhor eles não terem feito esse vídeo. Ah, mas eu não posso reclamar de nenhum jogo antes de sair. Você pode e deve comentar quando não gostar de alguma coisa. Esse vídeo é prova disso. A recepção e o feedback do público são fatores extremamente importantes para os jogos melhorarem e evoluírem. Jogos como Path of Exile 2, Hades 2 e alguns outros chegam em acesso antecipado e vão evoluindo com base no feedback das pessoas. Baldur's Gate 3 ganhou o GOT em 2023 assim também, tá? Sendo construído com a ajuda do público. E olha só, né, que curioso, um jogo que todo mundo ama. Todo mundo ama esse jogo. Eu não sei se todo mundo, mas, poxa, é um jogo que fez muito sucesso. Pouquíssimas reclamações, eu nem sequer me lembro de reclamações desse jogo. Eu acho que todo mundo gostou, até quem não joga falou bem desse jogo. E aí, ó, um jogo que você podia testar antes, que você podia reclamar antes, que você podia comentar antes. E ajudar os desenvolvedores a lançar um jogo melhor. E de fato, o Baldur's Gate ele ficou bastante tempo ali em produção e recebendo feedback dos jogadores. E, cara, é isso aí é o processo. Mas não foi isso que ele falou no vídeo anterior. Não foi. Não adianta ele vir aqui agora e falar: olha, é isso que a gente está falando para vocês. Beleza, agora ele está falando, mas ele está desfazendo o que ele falou. Não quer dizer que ele não falou. Ele só mudou de opinião, apesar de dizer que não era um pedido de desculpa, que foi distorcido o que eles quiseram dizer, mas não, tá bem claro, o vídeo ainda tá no ar. É só voltar lá e olhar. Ele não falou isso. E nem toda opinião precisa ser necessariamente construtiva. Porém, sair jogando xingamento de graça por aí, vamos combinar que é uma coisa meio burra, né? Voltou o xingamento aí, ó. Tem muita gente dos nossos comentários dizendo que a gente supostamente estava defendendo empresas bilionárias, incentivando que vocês gastem R$ 300 para reclamar das coisas. Na verdade, a gente quer que a galera que fica destilando ódio tenha uma coisa bem legal que talvez alguns não conheçam, que se chama opinião própria. Você não precisa comprar tudo para opinar, mas ao invés de se apegar à visão de um só youtuber ou um só canal de games específico, que tal acessar os links e também conferir as reviews de cada site, de preferência sites diferentes? Assista diversos canais, busque informações em diferentes fontes para se informar e tenha uma opinião embasada, ao invés de só lá e comentar lixo. Cara, essa parte do vídeo eu acho que é a que me deixa mais irritado. Porque você assistiu o vídeo anterior? Se você não assistiu, assiste lá. Porque no vídeo anterior ele fala exatamente o contrário.
E o que a gente estava tentando dizer é que, cara, isso que ele falou agora é o que já é feito. É o que já é feito, cara. Todo mundo que tá na internet tá procurando review, né, antes de olhar um jogo. Tá procurando alguma informação, vendo uma gameplay, vendo se o seu influenciador ali, que você costuma assistir, tá falando sobre o jogo, senão você procura outra coisa, muita gente vai atrás de matéria, enfim, notícias. Cara, esse é o normal, mas no vídeo anterior, ele estava basicamente xingando quem fazia isso. No vídeo anterior ele estava falando basicamente o contrário: "Olha, esquece tudo isso. Primeiro você joga e depois você vai ter alguma opinião. Esquece tudo que existe aí falando sobre o jogo, aquela gameplay que saiu, aquele review que saiu, aquela notícia que saiu. Esquece tudo isso e primeiro você joga pelo tempo necessário para depois você ter uma opinião." Exatamente isso que ele falou. E você vê o que que ele tá falando agora? Como se a gente fosse tudo, tipo, idiota, burro. Como se a gente fosse esquecer o que ele falou, acho que uma semana atrás, ou menos de uma semana atrás, nem lembro quantos dias saiu o vídeo, mas há poucos dias a gente simplesmente esqueceu tudo o que ele falou e agora ele vem e fala isso daqui. O que a gente estava justamente defendendo era isso daqui, né? Falando pra ele, em vez de chamar o público de idiota, de falar justamente isso, de ajudar o público a chegar em opiniões boas. Porque não foi isso que eles fizeram. Eles não estavam tentando ajudar o público a chegar em boas opiniões. Eles estavam simplesmente só xingando todo mundo, só dizendo: "Cara, você é burro, você é idiota. Você que fica aí comentando, você é idiota." Agora ele tá falando que você tem que ter uma opinião embasada, que você tem que ter opinião própria, mas desde que essa opinião não seja diferente da deles, né. De novo, esse público o Voxel não quer. E pode ter certeza que a gente não quer que você gaste R$ 300 em jogos, até porque já falamos muito sobre como o preço dos jogos estão absurdamente altos. Mas o caminho mais fácil é distorcer a mensagem. Todo dia o Voxel traz indicações de promoções para você economizar na compra de games, dicas e sites que estão distribuindo jogos grátis e até cupons de desconto, até porque nós queremos que todos joguem. Parte do nosso trabalho é justamente fazer com que vocês consigam jogar sem ter dor de cabeça. O argumento do 3 por 10 é ridículo. Bom, depende se você entendeu a mensagem ou não. Realmente, essa comparação devia ter entrado um pouco mais cedo no vídeo, porém, a gente utilizou aquilo para ilustrar uma época em que tudo era simples, onde a gente só se preocupava em realmente jogar. Pois é óbvio que hoje em dia não dá mais para comprar 3 jogos por 10. A comparação não era de valores, mas sim sobre uma época diferente da. É, mas agora quem tá sendo burro é você, né. Bom, eu entendo até o objetivo de você ter mostrado e ter dado aquele exemplo no vídeo, mas justamente por você ter feito isso, você trouxe uma outra narrativa para o vídeo, né, e você abriu a possibilidade das pessoas fazerem esses comentários. De poder entender isso. Porque quando você fala: "Na minha época era diferente", na minha época eu ia lá e pegava 3 jogos e jogava e não reclamava se era bom ou se era ruim. Quando você faz esse tipo de comentário no vídeo, você abre as portas para a reação do público da forma como teve. Você abre as portas para o público falar: "Pô, mas você está comparando uma época onde o jogo valia R$ 15, R$ 10, 3 jogos", né, dependendo da época ali, eu acho que dava para comprar até mais jogos com R$ 10. Então, você abriu essa possibilidade no seu vídeo. Ou o seu vídeo é tão ruim, que teve um resultado realmente tão diferente daquilo que você queria falar, apesar de eu não acreditar nisso, tá. Deixo bem claro que, na minha opinião, foi exatamente isso que você quis dizer, que na sua época era muito mais simples, era muito mais fácil e você ia lá, gastava R$ 10 e ninguém reclamava se o jogo era bom. Agora imagina hoje, que a pessoa paga R$ 300, 350, às vezes R$ 400 num jogo, e o jogo é ruim. Imagina, não existe comparação entre as 2 situações? Realmente não existe? É a gente que não entende? É a gente que é burro, que é o que você está falando de novo? Tá vendo que você vai irritando os seus inscritos, as pessoas que assistem os seus vídeos,
Esse tipo de atitude de vocês, essa necessidade de vocês de pular do muro, de se jogar do muro e ir contra todo mundo, porque é o que vocês estão falando, vocês estão indo contra todo mundo. "Ah, e tem alguém que elogia os nossos vídeos". Cara, eu tenho certeza que as pessoas que elogiam os vídeos de vocês é só da bolha de vocês. É só aqueles que vocês já conhecem, que já estão no mundinho de vocês. Porque a grande maioria da internet não vai elogiar essas atitudes de vocês. Não vai apoiar, porque isso não faz parte da realidade. Vocês estão vivendo numa bolha e é ridículo isso que vocês estão fazendo. Atual. Porém, distorcer a narrativa faz parte do jogo do engajamento, mas vida que segue. E olha, a gente reclama bastante de empresas multimilionárias também, tá? Inclusive fala sobre não só como os jogos estão caros, como também como você, que paga uma bica no jogo, ainda não é o verdadeiro dono dele. Nós também já falamos sobre abandonware, preservação de jogos e até nos aprofundamos na questão da pirataria, ao invés de só tratar ela como um tabu que não existe. Inclusive, ano passado, a gente trocou uma ideia com o pessoal da Hydra e o pessoal da Ecológica Verde e trouxemos informação de qualidade. E não ficamos só reagindo e lendo texto de outro lugar. É, que ele tá tentando trazer algum tipo de valor pra Voxel, né. Foi tão ruim o vídeo deles, que esse vídeo aqui, ele tem um pouco dessa intenção, de mostrar que: "Olha, a Voxel é mais do que falar essas asneiras que foi falado no vídeo anterior e o que está sendo falado agora. Ela também traz coisas importantes, como reviews, notícias e algumas críticas mais decentes a coisas ruins". É isso que ele tá falando aqui, ó. Apesar de toda essa baboseira que nós estamos falando nesses 2 vídeos, ainda assim a empresa aqui faz alguma coisa boa. Acho que isso tá um pouco no desespero deles ali de perderem demais pelas atitudes que eles estão tendo. Mas é lamentável, cara, lamentável. Eu acho que isso daqui tá queimando muito a a presença da marca, sabe, a presença que a Voxel tem no mercado. Eu acho que isso aqui vai ficar muito fixado na mente dos jogadores. Eu acho que vai ser difícil dos jogadores esquecerem o que aconteceu nesses 2 vídeos, sabe. E esses vídeos vão continuar chegando em e mais pessoas vão continuar reclamando dessa atitude deles. Infelizmente, eu acho que eles estão criando aqui ou cavando a própria cova deles. Não é o que eu queria, tá. Eu não sou do tipo de gente que acho que se alguém pensa diferente de mim, ele tem que parar de existir, tem que sumir da face da terra. Não é esse o meu pensamento. Eu queria que eles pudessem continuar tendo o impacto em relação às coisas boas que eles fazem. Mas essas atitudes aqui, esses 2 vídeos, é lamentável, assim, é uma mancha na história deles que é difícil de deixar passar despercebido, sabe, é bem complicado. Usaram a gente até de culpar o público por tudo de ruim que acontece na indústria, quando na verdade a gente quis dizer que é justamente essa parcela que reclama de personagens negros, protagonistas mulheres, pronomes neutros, deviam reclamar para conseguir preços mais baixos, levantar a voz contra demissões em massa, ter menos jogos como serviço, empresas deixarem de fechar estúdios e coisas que irão nos atrapalhar e atrapalhar a quem faz jogos. Mas eu acho que mas, assim, é exatamente o que acontece, né. Essa galera, elas reclamam de tudo isso. Tudo isso que ele falou tá sempre em foco em boa parte dos canais no YouTube, independente da posição política, e os comentários e o público reclama de tudo isso que ele tá falando, sabe. Não é como se o público reclamasse só de personagem feminino ou de personagens negros, não é isso que acontece. É só você ir e ver os vídeos nos canais. Você vai ver que quando tem lá um problema, um escândalo ou, por exemplo, jogos que acabam falindo porque focaram, numa estratégia errada, você vai ver lá a reclamação da galera em relação a isso, né. Seja em relação a uma questão ideológica ou seja em relação a questões de mecânica, de narrativa, de história, de até mesmo de qualidade, né. Muitas vezes os jogadores estão reclamando da qualidade dos jogos que são ruins, e isso acaba acarretando com que o jogo seja ruim, né, o fato do desenvolvimento do jogo ser ruim, de que o jogo seja ruim à vista dos jogadores, e ele acaba falindo. E que se o jogo acabar falindo, muitas vezes acaba falindo o estúdio também, ou acaba gerando demissões em massas, que é o que ele está reclamando aqui, né, que o que não pode acontecer é demissões nos estúdios.
Isso que é o ruim de todo o universo do mundo, é as demissões dos estúdios. Mas aí você tem estúdios como a BioWare, que vem, jogo após jogo fazendo porcarias. Cara, um estúdio que fez Anthem, que era pra ser um grande jogo, que fez, Mass Effect, que fez Dragon Age: The Vanguard, 3 jogos ruins, que é isso que eles são. Fez 3 jogos ruins na sequência. E aí, se, por exemplo, se tiver demissões em massa, a culpa é do público que não reclamou. Ele tá falando que não é isso que ele tá dizendo, mas é isso, né? No fundo é exatamente isso. Por quê? Porque o jogador não pode reclamar do jogo. Porque se reclama do jogo, vai trazer prejuízo para o jogo e vai acabar demitindo as pessoas. A culpa é do jogador, não é culpa dos desenvolvedores que fizeram algo ruim. Por que que seria, né? Eles só fizeram algo ruim porque, eles queriam. E o jogador tem que aceitar ou ficar quietinho. Olha como eles não têm noção do que eles estão falando. Eu me sinto até burro reagindo a esse vídeo. Eu me sinto burro no sentido de estar reagindo a uma coisa tão burra, tão idiota, que não faz sentido na minha cabeça como eles chegam nesses pensamentos, nessas decisões. Por isso que eu falo, cara, é uma bolha tão fechada, tão diferente do restante do mundo, que eles simplesmente se desconectaram de tudo, cara. E ele tenta defender coisas que não são possíveis serem defendidas. É isso que tá acontecendo. Ou seja, usar essa energia negativa para algo positivo. E caso a mensagem não tenha ficado clara, a gente repete ela. Não. O Voxel não quer essa parcela do público aqui. Pessoas que usam a desculpa de liberdade de expressão para serem racistas, xenófobos, misóginos e outras coisas aqui não serão bem-vindas. Mas tem outros lugares por aí que irão aplaudir vocês. A gente tenta compreender aqueles que temem perder o engajamento, afinal, o ódio traz engajamento, o ódio traz dinheiro. Descer do muro é difícil, mas até quando vocês acham que esse muro vai aguentar o peso de tanta gente grande que tá aí em cima? Nossa, que final épico, né, galera? Que final épico, como terminou bem esse vídeo, minha Nossa Senhora. Colocou ali o final do The Boys, né? Sinceramente, eu acho que já reagiu o suficiente a esse vídeo e, e eu fico assim desapontado, cara, desapontado de ouvir essas coisas, sabe? É uma coisa que me irrita, como vocês viram ali, em alguns momentos eu fiquei um pouco irritado, mas porque é um absurdo, muitas coisas aqui é um absurdo. E essa tentativa de fazer com que a gente pareça idiota de uma coisa que aconteceu há poucos dias, que é só você ali consultar e você vê que o que ele tá falando agora não é verdade, não é. Apesar de que, cara, o pensamento deles é exatamente esse, tá. O que eles falaram nos 2 vídeos aqui em relação ao pensamento deles é exatamente isso. Eles odeiam todo mundo que faz algum comentário que é contra aquilo que eles gostam. Eles simplesmente odeiam, porque para você fazer esses 2 vídeos se incomodando com esse tipo de coisa, é porque você odeia, é porque seu nível de ódio, de raiva é grande, é que é uma coisa que você não suporta mais. E eles deixam claro no vídeo anterior, pelas reações, né, por tudo que eles faziam, os gestos, enfim, eles deixam claro que eles odeiam, eles têm raiva, né, desse tipo de comentário que é contra aquilo que eles não gostam, que eles acham que é errado. É errado você reclamar de um jogo, é errado você fazer esse tipo de coisa. Você só tem que aceitar as pautas deles. Mas enfim, galera, eu vou ficar aqui me repetindo, né, não é a minha intenção fazer com que esse vídeo demore 2 horas. Minha intenção era apenas reagir e mostrar o quanto é ridículo, o quanto fica pior, né, cada vez que eles respondem, cada vez que surge uma coisa a mais, como fica pior, e pra gente ficar atento a esse tipo de conteúdo, né.
atento. Eu sei que existe muitos casos extremistas de um lado ou de outro, existe, né, mas essas coisas assim, a gente não pode simplesmente deixar, passar despercebidos. Eu acho que quando o David Jones ele fez o vídeo dele, ele deve ter pensado algo similar, assim, sabe, de pensar: "Caramba, cara, isso daqui é tão ridículo, é tão idiota, que esse pelo menos eu não vou deixar passar despercebido, porque é um veículo importante da mídia dos games, fazendo um vídeo totalmente, retardado, né, é um vídeo totalmente contra a opinião de todo mundo, tentando fazer com que as pessoas sejam vistas como burras e como erradas quando elas não estão sendo burras ou erradas. Elas apenas estão externando aquilo que elas sentem, que é a revolta na mudança dos jogos, a revolta em jogos ruins, em histórias ruins. É isso que as pessoas estão externando. Mas enfim, eu acho que isso vocês já entenderam, né? E é isso, galera. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Deixe os seus comentários, diz aqui se vocês concordam com isso ou não. E se vocês tiverem opiniões, mesmo que sejam diferentes, deixa aqui, eu leio todas, tá? Nem sempre eu consigo responder, mas eu leio todo mundo. E muito obrigado, até mais.